Meus irmãos, nós hoje falaremos sobre um dos temas mais importantes. É difícil dizer o mais importante, né? Porque toda a Bíblia ela é composta de coisas maravilhosas, mas uma das coisas maravilhosas que é a respeito da glória de Deus. Nós vamos estar lendo Êxodo, capítulo 33, dos versos 17 ao verso 23. Gostaria de pedir à igreja se colocar em pé para fazermos a leitura. Êxodo capítulo 33, dos versos 17 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém. A igreja pode se sentar. Vamos pedir que o Santo Espírito nos dê o entendimento da sua palavra, ouvidos para ouvir, e que essa palavra venha transformar nossos corações para que os nossos rostos sejam resplandecidos pela glória de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, estamos, Senhor, reunidos como o Senhor mesmo congregou e trouxe o teu povo, Deus, em torno da tua palavra, para glorificar o teu santo nome, por meio do nome e mérito do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Senhor, conforme o Senhor tem prometido na tua aliança, que o Senhor derramaria o teu Santo Espírito, nos daria a entender da tua palavra. Eu peço, Senhor, nos conduza às calmas águas e aos pastos verdejantes. Alimenta nossa alma nesta manhã, para que glorifiquemos e tenhamos os nossos rostos resplandecentes da tua glória. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse é um dos temas tão importantes da Bíblia. E na última oração de Jesus, quando ele está orando antes de ir para ser crucificado, ele está fazendo oração sacerdotal em João 17. E ali ele começa a orar ao Pai, intercedendo por aqueles que estavam com ele, mas também por aqueles que haveriam de se converter. Eu e vocês. E na sua oração, ele pede algumas coisas, entre elas, ele diz assim lá em João 17, 24: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Para quê? Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus está intercedendo pelo seu povo, ao Pai, para que a igreja e o povo de Deus esteja com Ele, não no sentido físico, porque Jesus está aos céus, mas tenhamos comunhão com Cristo, e na comunhão com Cristo possamos ver a sua glória. É isso que Jesus ora ao Pai, e por isso a glória de Deus é tão importante, porque esse é o desejo de Cristo, que você veja a glória de Deus. E por que eu comecei mencionando aqui João? Porque o Velho Testamento está explícito no Novo e o Novo está implícito no Velho. A Bíblia está unida uma única só revelação e pensamento. Então, da forma como eu vou ler, vou trazer aqui a mensagem de Êxodo capítulo 3, é à luz do que está escrito no Novo Testamento a respeito de ver a glória de Deus, porque nós vamos ver aqui hoje que Moisés viu a glória de Deus
e ele pediu a glória de Deus. É isso que nós vamos ver nesse texto hoje. No verso 30 e no verso 17, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Eu estive pregando nessa mesma passagem um mês atrás aqui na igreja, e como bom pastor reformado, nós gostamos de pregar na sequência do texto, porque à medida que você expõe o contexto, a própria palavra, ela traz a verdade de uma forma clara e convincente, da forma que a gente possa ver a beleza e o poder do que está sendo ensinado nas Escrituras. E naquele momento eu falei e preguei sobre que nós precisávamos andar, ou ter comunhão com Deus, que é exatamente o que Deus está respondendo a Moisés aqui. Moisés estava intercedendo pelo povo de Israel, e na intercessão que ele faz, ele fala: Senhor, não me faça partir daqui sem que a tua presença vá conosco. Como saberei que tu tens achado graça a mim e ao teu povo, se o Senhor não for conosco? Porque, afinal de contas, o que é a nossa diferença, o que nos faz distinto de todos os povos, senão a tua presença? Então ele clama ao Senhor, ele intercede, porque o povo havia pecado contra o Senhor com ídolos. Então ele faz essa intercessão. Então, neste momento, ele faz a oração e Deus responde. É o que eu preguei há um mês atrás, mas eu gostaria de ressaltar aqui, meus irmãos, nesse versículo, que na oração em que Moisés faz, conforme a vontade de Deus, ele é respondido positivamente. E por quê? Porque nas promessas de Deus, o crente tem o sim e o amém. É impossível que um cristão se aproxime de Deus orando com o coração quebrantado e buscando a sua vontade e não seja respondido positivamente. Então Deus responde a ele: Moisés, farei também isto que me disseste, porque de fato achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Nós veremos mais a seguir o porquê que Deus diz exatamente esta expressão para Moisés. O que significa achar graça diante do Senhor e porque Deus o conhece pelo seu nome. É isso que nós vamos ver e é isso que vai fazer parte da nossa exposição bíblica hoje. Meus amados irmãos, no versículo 18, diz assim: Então Moisés, ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. E aqui é onde que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, que a Bíblia fala que em Isaías 6, que toda a terra está cheia da sua glória. Não há 1 milímetro no universo onde não podemos ver a glória de Deus. E ainda mais Moisés, que desde o seu nascimento, ele viu e testemunhou no seu próprio nascimento e na sua própria história, até neste momento, quando ele está fazendo a sua oração, o que ele mais viu foi testemunhar a respeito da glória de Deus. Gostaria de lembrar os irmãos, quando ele é menino, ele nasce, o faraó está tentando matar as crianças, então ele é salvo pela filha de faraó, ele cresce na casa do rei, criada pela sua mãe, um milagre. Então ele cresce como príncipe do Egito, depois de tentar salvar Israel, ser um libertador, mata um egípcio, vai ao deserto, passa 40 anos, e ali ele desacredita de si mesmo. Então, quando ele está vazio de si mesmo, Deus se apresenta para ele numa sarça ardente. Ele se aproxima, vou me aproximar, e Deus diz: tira as sandálias dos teus pés, porque esse terreno é santo. E Deus ali se manifesta para Moisés e fala: você vai salvar o povo do Egito. Ele fala: Senhor, no nome de quem irei? Então Deus dá 3 sinais para ele: da sua vara lançando no chão se torna em cobra, depois sua mão fica lepra e ele é curado, depois ele coloca água na terra e é transformado em sangue. Então Moisés é convencido e ali ordenado por Deus a voltar ao Egito e então libertar o povo. Quando ele está diante de Faraó, ele vê 10 pragas de Deus sendo enviados sobre o Egito. O poder de Deus sendo manifestado de uma forma
inimaginável, de tal forma que todos os povos da antiguidade souberam da obra de Deus no Egito através das 7 pragas. Após a última praga, o povo é liberto, então sai do Egito, vem uma nuvem, uma coluna cobrindo o povo durante o dia, protegendo do sol, e uma mesma coluna de luz iluminando o caminho durante o dia. Então o povo saindo e fugindo, saindo do Egito, se depara com o Mar Vermelho. Faraó se arrepende de ter libertado o povo, arma o exército e vem atrás do povo. Quando Moisés olha para trás, ele começa a orar. Então o Senhor: por que oras? Pega a tua vara, toca no mar. E então Moisés novamente vê a glória de Deus, o Mar Vermelho é aberto, passa o povo a seco, e Faraó entra atrás dele. Quando ele cruza o Mar Vermelho, ele olha para trás, vê carros e carruagens e todo o exército de Faraó, então é morto no Mar Vermelho. Então Miriam canta com São Tamborim, ele faz o em Êxodo, não podemos ler hoje, mas ele exalta, glorifica o Senhor, da tamanha majestade que ele testemunha do poder, da tamanha salvação e do livramento da morte iminente com a busca de Moisés em torno de Israel. Mas não para aí, meus irmãos. Moisés continua vendo a glória de Deus quando ele entra no deserto, terra hostil. Ele vê água brotar da rocha, ele vê o maná do céu. Os amalequitas se levantam, Josué e ele intercedendo, vence os amalequitas. E não para por aí, meus irmãos. Então Deus direciona o povo para o sul do Sinai, ao monte do Sinai, Horebe. Chega lá, Deus fala: Moisés, consagra o povo, porque eu vou descer no monte. A glória de Deus desce no monte, o monte fumega, as trombetas tocam com alarido, o fogo, o alarido, a terra estremece e Deus desce no monte e começa a falar a sua palavra. O povo não suporta, diz Moisés: não morremos nós, vá tu e fala com o Senhor. Moisés sobe e fica 40 dias na presença do Senhor. Nós podemos ver durante toda a história da vida de Moisés que ele testemunhou a glória de Deus de maneiras diversas e variadas. Quando ele desce, então, é quando nós vemos para essa passagem, que ele vê o povo adorando ao bezerro, ele intercede pelo povo, ele é respondido por Deus, que Deus continuará com o povo ao caminho da terra prometida. Então ele se torna para o Senhor e faz essa oração: Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Pare comigo e pense, meus irmãos, qual é a glória que Moisés está pedindo para que Deus revele a ele, diferente de toda aquela que ele já tem visto? É aqui que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, porque essa glória que Moisés está pedindo está relacionado à glória de quem Deus é. Toda a glória que Moisés havia visto foi a glória que Deus manifestou pelo braço forte do seu poder, na salvação, nos milagres, no livramento, em falar com ele também. E aqui é onde nós vemos uma divisão muito clara, irmãos, e uma aplicação direta para nós. Onde há pessoas no Velho Testamento que viram a glória de Deus, mas não conheceram o Deus da glória. Balaão, um profeta que professou uma das profecias mais lindas a respeito do povo de Deus, sobre a casa de Deus não há encantamento. Ele tem um entendimento, ele vê a mão de Deus, ele é usado por Deus, mas ele morre como um ímpio. Saul, chamado para ser rei, vê a glória de Deus no livramento, nas guerras, mas não obedece ao Senhor e morre em depressão, opresso pelo diabo, vai consultar os mortos e se lança sobre a sua espada e morre como um ímpio. No Novo Testamento nós temos Judas, chamado por Jesus, andou com Jesus 3 anos, viu a glória do Filho unigênito de Deus, mas não conheceu a glória de Deus no unigênito do Filho de Deus. Mas haverá aqueles, amor, que quando Deus
Cristo voltar novamente no final do juízo, se levantarão diante do tribunal de Cristo, dizendo: Senhor, nós profetizamos, expulsamos demônios, fizemos milagres. E Deus tornará para eles e dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim. Essa é a importância do que Moisés está pedindo para Deus. Não somente ficar extasiado, surpreso, convencido do poder de Deus, mas conhecer intimamente a glória de Deus, a pessoa de Deus e os seus atributos. Porque, meus irmãos, bem é a verdade que hoje as pessoas buscam a igreja, o evangelho, para se saciar, se afrescar, se sentir bem numa comunidade, ter uma oração respondida, ter uma experiência espiritual, profecia, revelação, querem ver sinais, então a igreja enche. As pessoas ficam encantadas com o pregador que pula, que salta, mensagens emocionalistas que prometem, iludem o povo, mas que não levam ao conhecimento da glória de Deus. E muitas vezes nós mesmos, os crentes nascidos de novo, somos encantados com a glória do mundo, do que o mundo pode nos oferecer, como fala em João: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque se você ama o mundo, o amor de Deus não está em vós. E nós nos deixamos encantar com o bem-estar da vida, com a nossa carreira, com o casamento, com o status que podemos ter. Então nós mudamos a nossa direção e foco de buscar a glória de Deus, que é o chamado para a sua vida e para a minha, que é o desejo de Cristo para você e para mim, para ver a glória de Deus. Nós desfocamos da glória de Deus e buscamos o mundo. E então, irmãos, é quando nós vemos os 10 leprosos, quando vêm a Cristo, buscando ao Senhor, eles pedem para ser curado, e são curados, mas apenas um volta para adorar. Somente aquele conheceu a glória de Deus. E o texto hoje, meu irmão, é para que eu e você não estejamos como o povo do Egito aqui, que eles trocaram Deus pelo anjo. Para eles estava ótimo, tinham acabado de adorar o bezerro. Deus falou que ia mandar o anjo, e o anjo ia conduzir o povo para a terra prometida. Eles iam ter o leite, eles iam ter o mel, eles iam ter a promessa. Eles estavam satisfeitos, mas não Moisés. E que o Espírito hoje toque o seu espírito e o meu espírito, e o espírito da igreja do Senhor, para que nós não estejamos satisfeitos com a nossa mera vida humana e natural aqui, da satisfação deste mundo. Porque fomos chamados para ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Ver a sua glória não é um jargão, não é um clichê. É a promessa de Deus dado aos filhos de Deus. Todos esses são os tesouros que o Senhor promete para os seus filhos. Depois desta segunda vez, nessa mesma passagem, Moisés vai subir por mais 40 dias, onde o Senhor vai revelar a sua glória. E quando Moisés desce da segunda vez, dos 40 dias que ele passou, como está o seu rosto? Está resplandecente. Resplandecente porque ele estava com Deus, porque Deus falou com ele de uma forma íntima, revelando o seu nome. E é esse o chamado para você e para mim, meu irmão, que nós resplandeçamos a glória de Deus na nossa vida. É assim que nós vamos responder a essa sociedade decaída. Não é tentando se aculturar, se amoldar, tentar um ponto de contato para se relacionar com o ímpio e tentar cristianizar aquilo que está perdido debaixo das trevas. Seja na cultura, seja na política, seja nas artes. Não é isso que vai fazer diferença o Evangelho. Nós somos chamados para andar com Deus, resplandecer a sua glória e proclamar o nome do Senhor com a nossa vida em santidade.
E é por isso que em Coríntios, 2 Coríntios 3, 7 e 8, vai falar dessa promessa, da promessa da aliança, da nova aliança, que fala assim: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, ou seja, a lei de Moisés, que foi escrita nas 10 tábuas, nas 2 tábuas, os 10 mandamentos, se revestiu de glória. Vou ler novamente. Se o ministério da morte, porque a lei levava à morte, nos condena, gravado com letras em pedras, se revestiu em glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O Espírito Santo que habita em você, que regenerou você pelo poder da palavra, que conduz a sua vida às calmas águas, aos pastos verdejantes, que ensina, que te corrige, que te consola, que te conforta. É Ele, no ministério da nova aliança, da promessa da nova aliança, que fala que o Espírito seria derramado. É o que vai fazer eu e você participar desta glória, resplandecendo o caráter de Deus, a vida de Deus. Meus irmãos, então, no versículo 18, ele pede a glória para ver a glória de Deus. E Deus vai responder. Versículo 19, diz assim: respondeu-lhe o Senhor: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. E aqui nessa passagem, nós vemos qual é a definição que Deus dá a respeito da sua glória. A definição que Deus dá é que Ele vai proclamar a Moisés o nome do Senhor. Ora, proclamar o nome do Senhor é conhecer o Senhor de forma pessoal, íntima, a tal ponto que você tem convicção de quem Deus é. É uma marca que Deus coloca, escreve no nosso coração a respeito da sua lei e da sua pessoa, que traz a convicção de que você é filho de Deus e Ele, o Senhor, é o seu Pai, pelos méritos e obra de Jesus Cristo. Mas um detalhe que Deus fala nesse versículo, Ele fala assim: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Em Romanos 2:4 vai dizer assim: vocês não sabem que a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento? É a bondade de Deus que nos traz para Ele. E é isso que é lindo. O evangelho pregado hoje é o evangelho do que você pode fazer para Deus. Então são igrejas ativistas, com vários tipos de atividades na igreja, fora da igreja, porque as pessoas se sentem bem com o evangelho da qual elas podem fazer para Deus. Mas o evangelho de Cristo é aquilo que Ele faz por mim e por você, por meio de Cristo Jesus. É onde que a bondade de Deus, falando em Romanos 2:4, diz que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento, à contrição. Nós somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus e trazidos para perto. É onde nós, pela primeira vez, depois de ter nascido no pecado e nas trevas, nós vemos a glória de Deus pela primeira vez. Quando você é regenerado do Espírito Santo de Deus, você tem a profunda convicção de pecado, de miserabilidade. Então você contempla em Cristo a única forma de se arrepender, de ser perdoado e de se achegar a Deus. É nesse momento em que você tem o vislumbre, a priori, da glória de Deus. Traz uma convicção plena de que o Senhor Jesus é o seu Senhor. E é a bondade de Deus que te traz. Você muda completamente, porque agora você conhece o autor da sua fé. Quando Deus vai proclamar, nós não vamos entrar nesse texto hoje, mas no capítulo 34 é quando Deus efetivamente fala para Moisés subir com as tábuas, e ele vai proclamar o nome do Senhor. Mas aqui, nesse versículo, nós vamos mencionar alguns detalhes a respeito
do nome do Senhor, que é quando o Espírito Santo ministra no nosso espírito a respeito de Deus. E aqui Deus falando diretamente com Moisés, face a face. Ele fala assim ainda no versículo 19: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Esse é o mesmo texto usado por Paulo, falando a respeito de Isaac e Esaú. Amei a Isaac e aborreci a Jacó. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Aqui mostra a predestinação, a eleição de Deus, a soberania, a presciência de Deus, não que você agiria positivamente a fé, mas que Ele elegeu, predestinou você para que Ele chamasse você filho de Deus. Então esse é o texto que Paulo vai usar lá em Romanos 9, e exatamente essa revelação de Deus a respeito, começando a revelar a respeito do seu nome, que Ele é Senhor. A Ele toda a glória, toda a honra, toda a majestade, todo o poder, como lemos em Crônicas. Por quê? Porque é Ele que fala e cumpre. A palavra do Senhor tem o poder e cumpre o seu propósito, e Ele tem sido bondoso e misericordioso e gracioso a seu e meu respeito, trazendo-nos para experimentar a eleição, a convicção do chamado, do propósito que nós temos realizado agora em Cristo Jesus, de participar da sua glória. A tradução mais precisa desse versículo, no original, diz assim: terei graça de quem eu tiver graça, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Às vezes o tradutor usa a palavra sinônimas, e depois, no versículo 6 do capítulo 34, ele também troca um pouco, usa sinônimos, mas a tradução mais precisa seria Deus dizendo a Moisés: Moisés, eu terei graça de quem eu tiver graça, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Eu já mencionei aqui anteriormente, que quando Deus fala sobre misericórdia na palavra do Senhor, ela tem uma conotação, em outras passagens, como do ventre de uma mulher, implicando dizer que quando Deus tem misericórdia de você e de mim, é porque Ele gera você. Da sua palavra, você é gerado. É o que vai falar eu fiz a anotação que James, em Tiago, quando fala assim: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Deus nos gera, nós não nascemos filhos de Deus. Uma vez que Adão pecou, nascemos em trevas, separados de Deus, mas quando Deus nos chama, Ele nos gera pelo poder da sua palavra. É onde Ele exerce a sua misericórdia, conforme o conselho da sua vontade, que te elegeu antes da fundação do mundo, para que você fosse dele. Ele te traz pela sua bondade, te gera pela sua misericórdia, e agora Ele vai agir com graça, como um pai trata o seu filho. O que vai falar em Malaquias 3,17: eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, o dia do juízo, diz o Senhor dos exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que serve. Então a misericórdia tem essa conotação de Deus gerar você, predestinar você para a sua glória, é o que vai falar em Efésios capítulo 1. E depois, quando ele fala aqui a respeito da graça, é as bênçãos que acompanham aqueles que são eleitos. Por isso que nós somos salvos pela graça. E na graça nós temos a fé, que nos faz nos aproximar de Deus. E é por isso, irmãos, que quando Deus está falando com Moisés, Ele fala assim: Moisés, eu te conheço pelo teu nome. Quando que Deus conheceu Moisés pelo seu nome? Foi quando Ele chamou no deserto para libertar Israel? Foi quando ele nasceu de novo? Não, meus irmãos, foi na eternidade. Você e eu somos conhecidos de Deus na eternidade. Você é gerado, Deus exerce a sua misericórdia sobre você, para que você creia nele. Então é nisso que você é gerado, você tem misericórdia, e na misericórdia de Deus você tem as bênçãos de Deus, que é a sua graça.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você é abençoado de Deus. Contra o povo de Deus não há encantamento. Deus se revela aqui como o Senhor, mostrando a sua intimidade com aquele que busca. Você foi chamado para ter comunhão com Deus, conhecer os atributos de Deus, a glória de Deus, que é o seu nome e os seus atributos, e Deus se revelando aqui como o Senhor, como aquele que tem graça e misericórdia, que é o que ele vai falar com mais detalhes depois, no capítulo 34. No versículo 20, ele fala assim: e ele acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verás a minha face e viverá. Deixa eu só antecipar aqui. Você pode dizer assim, mas no versículo 11 do mesmo capítulo diz que Moisés falava com Deus face a face, e agora Deus está falando com Moisés que ele não pode ver a face. Quando Deus está falando com Moisés, no versículo 11, que ele fala face a face, ele está dizendo o grau de intimidade com Moisés, que ele tem, diferente do povo, da multidão. Aqui ele está se revelando a sua glória plena. Ele fala, você não pode ver porque eu sou um Deus santo. A santidade de Deus faz parte de ver a glória de Deus. E à medida que nós vemos a santidade de Deus, nós somos transformados, porque nós somos transformados conforme aquilo que nós adoramos. Por isso que a pessoa que ela adora o dinheiro, ela é mesquinha. A pessoa que adora um ídolo, ela se torna como o seu ídolo. Não vê, não ouve, não fala. Mas aquele que adora o Senhor, cresce em santidade. É transformado pela presença de Deus, pela palavra de Deus, que é o que Jesus está orando em João 17. Pai, santifica-os na verdade. Deus está falando aqui, meus irmãos, e agora vou avançar para os versículos 21, 22 e 23, onde fala assim: disse o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Meus irmãos, eu queria chamar a atenção que Deus usa a figura antropomórfica, uma linguagem que Deus tem mãos, Deus tem face, Deus tem costas. Deus condescende, Deus desce o nível da sua linguagem para que nós entendamos, porque Deus, no estudo aqui que tivemos de Westminster, Deus é espírito, Deus não tem corpo físico, mas Ele usa da figura física para que a gente possa entender, porque um encontro, um relacionamento com Deus é algo indescritível, e Deus então usa essas figuras, e Ele fala assim para Moisés: Moisés, eu vou te colocar numa fenda, e então eu vou cobrir você com as minhas mãos e vou passar. E aí é onde eu entro com os irmãos. Meus irmãos, todo cristão é chamado para ver a glória de Deus. Uns estão ainda sem saber o seu propósito, estão buscando, encantados com o mundo, mas outros que estão buscando o Senhor, contemplam em todo instante a glória de Deus, porque Deus, quer você busque ou não, mas sendo filho de Deus, e todo aquele que é filho de Deus vai passar por esse processo de estar numa fenda. É a situação de tribulação que você está passando agora. Cada um de nós cristãos vamos aprender a obediência pelas tribulações. São os lugares, as fendas, onde você não tem onde ir para a direita ou para a esquerda, você está ali e fala assim: agora só o Senhor. É exatamente essa posição em que você dobra o joelho, ora e você passa a ouvir a voz de Deus. Porque quando você está largado, está satisfeito, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para vir na igreja, você vem de manhã, vem à noite, vem de manhã, tem os trabalhos na igreja, você não se importa, você não está preocupado com a salvação, você está preocupado com o que está passando no jornal, com a guerra que está passando, você está inteirado do mundo, mas menos da glória de Deus, da vida com Deus. Mas então, porque Deus é o seu bom pastor, Ele vai conduzir você, vai colocar você numa fenda, ali ó. Aí você começa a reclamar: Senhor, como fala Salmos, até quando, Senhor, até quando? Mas o Senhor está usando as circunstâncias na sua vida. Os jovens às vezes
é um trabalho, é um estudo, é um casamento. Depois vem os filhos, a preocupação com os filhos. Depois vai chegando a idade, uma dor aqui, uma dor aqui. E aí você vai vendo as mazelas. E cada um de nós vamos ter diferentes situações de dificuldades. Nós podemos ver a glória em todas elas e falar: Senhor, ensina-me, Pai. Me faz ser mais grato. Tem um hino que diz assim: oh, meu Senhor, dá-me mais gratidão. E depois no refrão fala assim: faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Então Deus nos humilha para poder falar, porque nós somos duros de coração, nós somos difíceis, nós somos exatamente como Israel. Virou 5 minutos de Deus, já se exalta, se soberbece, acha: eu tenho tantos anos de igreja, já fiz isso. Nos apartamos da simplicidade, do poder do Evangelho, de resplandecer a glória de Deus, quando andamos com Deus. Meus irmãos, não posso avançar, mas a aplicação que eu gostaria de passar para os irmãos nesta manhã, fora essas que eu já tenho dito, é que quando Jesus está orando, em João 17, ele fala assim, na mesma oração que ele pediu, para que o seu povo visse a glória, ele fala assim: Pai, eles têm transmitido a glória, a salvação, a palavra, que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Jesus está dizendo que a evidência de ver a glória de Deus é a unidade. Comunhão com Deus, mas a comunhão na igreja. Você tem visto a glória de Deus? Então, olhando para esse versículo, nós devemos pensar e olhar como tem sido a minha vida de comunhão com Deus. Eu tenho buscado conhecer ao Senhor, os seus atributos, tenho sido grato, e na situação na minha vida onde tem sido difícil e realmente complicada, eu tenho tido o descanso que Deus promete na sua palavra, porque eu sei a grandiosidade do poder que está sobre a minha vida. O meu fim está certo. Se eu morrer hoje, estarei na glória com Cristo Jesus, que não é todos que têm essa certeza e ficam então nos dias finados lá chorando nos seus túmulos e mortos. Mas você tem essa riqueza, essa glória da unidade com Deus, e aí você passa da unidade no seu casamento. Você tem unidade nos relacionamentos que você tem comunhão no casamento com os filhos, filho com o pai, liderança da igreja, o conselho, presbíteros, pastor, diáconos, unidade de pensamento em Cristo Jesus, para que a glória de todo o trabalho seja de Cristo. A igreja está unida. Quando fala assim, vamos fazer estudo de confissão de fé, a igreja está em peso aqui nas quintas-feiras. A igreja está em peso no culto de oração de terça-feira. A igreja está em peso quando os homens são chamados para evangelizar, as mulheres, as crianças. E é aí que nós olhamos que a igreja, meus irmãos, precisa ver a glória de Deus. Porque não adianta a gente forçar, venha, 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 mas a hora que você vê a glória de Deus, você se desveste, você dispõe, você fala: eis-me aqui, Senhor, como fala Isaías capítulo 6, Senhor, envia-me a mim. Você passa a ouvir a palavra, você passa a ter o cuidado da glória de Deus, fala: envia-me a mim, Senhor. Flui, é natural, as pessoas estão porque o poder do Espírito Santo de Deus move a sua igreja. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Senhor, o Espírito. Esse é o chamado que o Senhor tem para esta igreja, para o seu povo, de ver a sua glória e dar o testemunho do qual o mundo está esperando de nós, como ele falou aqui em João 17, para que o mundo saiba que tu me enviaste. É na unidade da igreja que o mundo verá a glória de Deus. É na unidade da igreja que nós sabemos quem são os filhos de Deus.
Você precisa ver a glória de Deus, não porque é um dever, mas porque é o privilégio do chamado que Deus tem já te dado, e usará tudo isso para a sua glória e a manifestação do seu poder na sua vida. Vamos orar. Me faz ouvir da tua voz, atender ao teu chamar, ver tua palavra em mim, mudando o meu viver. Do alto céus, da imensidão, do trono do Senhor, me fazes contemplar a ti, tua glória e salvação. Teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração. Tua voz, como água que vem pra transbordar, trovões que vêm pra estremecer minha alma com poder. No deserto ribeiros faz, o vaso tu quebrantas, o abatido tu levantas. Tu és Senhor. Teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração. Tua palavra, como fogo purifica o coração. Martelo que esmiuça a rocha do meu ser. Fonte viva a todo que buscar, alimenta o faminto, sacia o sedento. Tu és Senhor. Teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala.